Imagine que você acorda de manhã, abre a janela e o carro lá embaixo está coberto de cinza. Não poeira comum, cinza vulcânica, fina como talco, saída de um vulcão do outro lado da baía. Você olha, suspira, pega a vassoura que fica atrás da porta especificamente para isso e vai limpar. Porque é domingo. E domingo com cinzas no Japão é só mais um domingo. Isso aconteceu hoje em Kagoshima, 7 de junho de 2026. E a história por trás desse domingo de limpeza é mais fascinante do que o próprio evento. Fontes estão na descrição. Às 6 horas e 52 minutos da manhã, a cratera Minamidake do vulcão Sakurajima produziu uma erupção explosiva. A coluna de cinza subiu 1.300 metros. 1,3 metros é mais alto do que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Imagina essa coluna saindo de um vulcão e derivando em direção a uma cidade inteira. A Agência Meteorológica do Japão, que monitora o Sakurajima em tempo real 24 horas por dia, registrou o evento. O Centro de Assessoria de Cinzas Vulcânicas de Tóquio confirmou que o material vulcânico chegou a 3.000 metros de altitude e foi carregado pelo vento para o sudeste. Em Kagoshima, a visibilidade caiu. O aeroporto registrou cancelamentos e os moradores foram varrer. Segue o canal para mais conteúdo assim. Agora, a pergunta que qualquer pessoa de fora faz imediatamente é: por que essa cidade existe? Por que 600 mil pessoas moram do outro lado da baía de um vulcão que entra em erupção regularmente, que está em nível de alerta máximo desde 2022 e que produziu a maior erupção do século XX no Japão? A resposta é que a questão está errada. Não é que as pessoas escolheram morar perto de um vulcão perigoso. É que a cidade existia antes de qualquer um entender o que esse vulcão era capaz de fazer. E depois que entenderam, no começo do século XX, a cidade já era grande demais e importante demais para ser abandonada. Então a sociedade japonesa fez o que faz com todos os seus problemas geológicos impossíveis de resolver. Adaptou-se com uma eficiência que ainda hoje impressiona pesquisadores do mundo inteiro. Tem caixa de coleta de cinzas nas esquinas, como lixeiras. Tem guarda-chuvas para dias de sol. Tem protocolos escolares para crianças. Tem uma rede de monitoramento vulcânico que é referência mundial. E tem uma população que desenvolveu, ao longo de gerações, uma relação com a incerteza geológica que a maioria das pessoas no mundo simplesmente não consegue imaginar. Para entender por que o Sakurajima é do jeito que é, você precisa descer alguns quilômetros. O Japão fica sobre o encontro de 4 placas tectônicas, as grandes fatias de rocha que formam a crosta do planeta e ficam em movimento constante, lentamente, ao longo de milhões de anos. Uma delas, a placa do Mar das Filipinas, está escorregando por baixo do Japão neste exato momento. Ela desce em direção ao interior da Terra a aproximadamente 6 a 7 centímetros por ano, o ritmo de crescimento de uma unha humana. Parece pouco. Em escala geológica, é uma velocidade expressiva. Conforme essa placa mergulha, ela carrega consigo sedimentos do fundo do oceano encharcados de água do mar. Quando esses sedimentos chegam a uma profundidade de 100 a 150 quilômetros, a pressão e a temperatura são tão extremas que a água é expelida para a rocha ao redor. E aqui vem a parte contraintuitiva. Essa água não dissolve a rocha. Ela baixa o ponto de fusão dela. A rocha começa a derreter em condições que normalmente não seriam suficientes para isso. É como adicionar sal numa estrada de gelo. O sal não aquece o gelo, ele muda as condições necessárias para que o gelo derreta. A água faz o mesmo com a rocha do manto. O magma formado sobe porque é menos denso do que a rocha sólida ao redor, igual a uma bolha de ar dentro de um líquido espesso. Ele se acumula num reservatório a entre 5 e 10 quilômetros de profundidade sob a caldeira Aira, uma estrutura geológica enorme formada há 22 mil anos, quando uma erupção tão gigantesca aconteceu que o chão simplesmente não aguentou o peso do que estava acontecendo e colapsou para dentro. Esse colapso criou a depressão que hoje forma parte do fundo da baía de Kagoshima. O Sakurajima que você vê hoje cresceu dentro dessa caldeira depois do colapso. É um cone novo, em termos geológicos, alimentado pelo mesmo sistema que destruiu o terreno onde ele está. Em 1914, esse sistema mostrou o que é capaz. Em janeiro daquele ano, o Sakurajima produziu sua maior erupção conhecida. 3 bilhões de metros cúbicos de lava saíram do vulcão. Para ter uma dimensão, é volume suficiente para encher mais de 1 milhão de piscinas olímpicas. Esse material preencheu o canal de mar entre a ilha do Sakurajima e a península de Osumi.
A ilha deixou de existir como ilha. Virou uma extensão do continente, conectada por uma ponte de lava de 2 quilômetros que existe até hoje, e por onde você pode passar de carro. Desde aquela erupção, o vulcão nunca ficou completamente quieto. Nos anos 40 e 50 ficou mais calmo, depois foi voltando. Nos anos 2010, estava produzindo mais de 1.000 explosões por ano, somente pela cratera Minamidak. Em 2022, a agência meteorológica elevou o alerta para o nível 3, que é onde está até agora. E aqui chegamos na parte que hoje está sendo pouco comentada e que muda o contexto da erupção desta manhã. Pesquisadores que monitoram o Sakurajima usam satélites com tecnologia de radar para medir deformações do solo com precisão milimétrica. A mesma técnica usada para detectar subsidências em cidades e monitorar deslizamentos antes que aconteçam. Esses dados, combinados com redes de GPS instaladas ao redor da caldeira Aira, têm registrado algo consistente ao longo de 2025 e início de 2026. O piso da caldeira está subindo. Lentamente, milímetros por mês, mas de forma constante. O que isso indica é que magma está sendo injetado no reservatório raso, em volume maior do que as erupções atuais estão liberando. O sistema está, na linguagem técnica, acumulando energia. Não está se esvaziando entre uma erupção e a próxima, está se recarregando mais rápido do que se descarrega. Vale dizer com clareza o que isso não significa. Não significa que uma erupção catastrófica está chegando. Vulcões podem apresentar inflação do solo durante anos, sem que uma grande erupção ocorra. A relação entre essas duas coisas é complexa e não é linear. Geólogos são rigorosos sobre isso, precisamente porque alarmismo infundado corrói a credibilidade que torna os alertas reais eficazes. O que os dados dizem é mais sutil e mais importante do que um alarme. O Sakurajima não está desacelerando. Não está passando por uma fase de alta atividade que vai naturalmente se reduzir. Os dados de 2026 apontam na direção oposta. O sistema está mais carregado do que estava há 3 anos. Para os 600 mil moradores de Kagoshima, a implicação prática não é evacuação, é manutenção da vigilância. É garantir que os sistemas de monitoramento estejam atualizados. É não tratar a adaptação que funcionou até hoje como garantia de que funcionará para tudo que possa vir depois. Tem ainda uma dimensão dessa história que não aparece nas coberturas de erupção, mas é documentada na literatura científica regional: a saúde respiratória. Cinzas vulcânicas contêm partículas de sílica microscópicas e angulares. Ao contrário de poeira comum, que tem formas arredondadas, essas partículas têm bordas afiadas que podem causar inflamação no tecido pulmonar com exposição repetida ao longo de anos. Kagoshima tem taxas elevadas de condições respiratórias específicas em comparação com cidades japonesas similares sem exposição vulcânica. Se você ficou com curiosidade sobre como funcionam os sistemas de monitoramento vulcânico ou quer entender melhor a geologia dos vulcões ativos ao redor do planeta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito mais por vir!